Você já tentou pintar rosas ou tem vontade de aprender? Então vai comigo até o final desse vídeo. Se gostar, dá um like e assina o canal do YouTube que eu vou estar sempre postando novidade lá para você. Eu vou então aqui ensinar você a pintar uma rosa, dando algumas dicas para você. Bom, você percebe que aqui eu somente contornei a rosa e fiz alguns traços no meio delas. Mas na hora de pintar, eu vou preencher todo o fundo e depois eu vou modelar suas pétalas somente com o pincel, tá? Então você pode me perguntar, mas e aí, eu posso desenhar a rosa pétala por pétala? Pode desenhar, porém, essa técnica que eu vou ensinar você nós vamos modelando diretamente com o pincel, ok? Então, aqui nessa rosa eu usei as cores amarelo claro permanente, um pouquinho de amarelo brilhante e amarelo ocre. As pinceladas são pinceladas curtas e de um lado para o outro. A tinta você deve pegar somente na ponta do pincel. E algumas partes da rosa eu procuro deixá-la mais escura, para que dê forma na hora de colocar as pétalas. Na parte de baixo, bem aqui no finalzinho, eu deixei um pouco mais escuro, acrescentando um pouco de alaranjado de cádmio. Isso é para separar uma rosa da outra, para dar um pouco mais de profundidade. E você percebe que a parte que eu vou formar as pétalas pequenas, tô colocando agora um pouquinho de um tom mais escuro, para que dê profundidade, para que a gente consiga fazer o miolo da rosa, né? Ali tem umas pétalas, vai ter umas pétalas bem pequenininhas, que você já vai ver como é feito isso, ok? E eu vou fazendo o fundo da rosa, misturando com o fundo onde não tem rosa, que é essa parte azul, essa parte meio rosada. Então, isso faz com que a rosa se integre com o fundo e com as outras rosas. A maioria das vezes eu vejo pessoas pintando e não integra essa cor da rosa com o fundo. Então, ela fica como se tivesse colado a rosa na tela. E não parece que ela não faz parte do restante da composição. E eu começo aqui então a modelar as pétalas. Para fazer as pétalas da rosa, eu tô usando amarelo claro, permanente e amarelo brilhante. Somente essas duas cores. Eu começo fazendo as pétalas maiores e depois eu divido ela basicamente em três partes. As pétalas maiores, as intermediárias e as menores. Vai aqui uma dica importantíssima, que é para fazer as pétalas. Sempre tem que fazer com uma cor mais clara do que a cor do fundo. Assim você consegue destacá-las e dar esse contraste de profundidade e luz, ok? Bom, então com o pincel achatado, número 14, cerdas longas, você pega a tinta somente de um lado do pincel. E aí, você vai pincelando levemente, dá uma apertadinha no pincel e vai soltando levemente. Assim você consegue formando a pétala. Uma dica, não carrega o pincel de tinta, porque dessa forma vai ficar com excesso de tinta e você não vai conseguir modelar a pétala da maneira que você quer. Você percebe que eu coloco levemente a cor clara formando a pétala, sem sumir totalmente com o tom escuro, porque dessa forma eu vejo que a cavidade vai se formando, as pétalas vão se formando, né? Elas vão surgindo. Procura ir preservando a parte escura. Você não pode deixar ela completamente clara, senão você perde completamente o formato da rosa. Aqui na parte central da rosa, nós vamos fazer espécie de uma vírgula, puxando para os dois lados. Puxa primeiramente para um lado e puxa para o outro. Aqui eu vou clarear um pouco mais, mas percebe que tem uma faixa um pouco mais escura logo abaixo dessa claridade, porque você percebe que essa rosa, ela não tá inteira, né? Nós temos rosas
dos lados que vai por cima dela. Então, é para basicamente metade da rosa. Eu tô fazendo um pouquinho mais, né? Metade da rosa. O restante está escondido atrás das outras. Então, aqui eu tô fazendo pequenas pétalas nas laterais e começo a modelar acima do miolo, que são pétalas que eu vou formando como se fossem vírgulas. Dou um pouquinho mais claro, usando um pouquinho mais do amarelo permanente, eu consigo dar mais luz para essa rosa. E dando mais luminosidade, eu consigo defini-la melhor, ok? Então, de acordo com o que eu venho descendo pro centro, né, pro miolinho da rosa, eu vou colocando pinceladinhas, vírgulazinhas menores. Eu tô trabalhando ainda com pincel 12, mas porque eu gosto sempre de trabalhar com pincel um pouquinho maior, mas você pode também trabalhar com pincel número 6, que se você estiver iniciando, vai ser bem melhor, porque você consegue fazer com mais facilidade, né? Porque aí você não vai pegar muita tinta no pincel, você vai acabar pegando pouco por ser um pincel menor, isso facilita para você. Então, tá aqui, essa rosa já tá pronta, porém tem outras rosas que vem aqui nas laterais dela, vai ser jogadas por cima, tá? Que eu não vou ensinar você a fazer essa parte, eu vou te mostrar uma outra pronta já, que ela vai aparecer de frente, né? Porque assim, muitas pessoas pintam rosas, mas só sabem fazer ela em uma posição. Só sabe fazer de lado, de perfil, enfim. Mas a rosa, se você pegar e colocar ela em cima de uma mesa, um arranjo, enfim. Então, você vai ter a rosa de diversas posições. A rosa de frente, de lado, um pouquinho mais de costas. Então, é interessante saber pintar a rosa de diversas posições, ok? E esse vídeo foi apenas algumas dicas, né, de rosas para você. Porque para ensinar totalmente os detalhezinhos, né, da rosa, ela é bem complexa. Então, a gente precisa fazer uma aula somente disso. Vai me acompanhando porque vai acontecer workshops e outras coisas bacanas que você vai poder aprender detalhadamente como se faz uma rosa, de repente uma paisagem, ok? Então, faz aí sua inscrição e fica sempre atento que vai ter bastante novidades. Um abraço.